O que eu acho particularmente interessante, eu sou uma mulher muito cristã, então eu tenho a visão espiritual da coisa. Eu sei que o explorador sexual é apenas um instrumento do diabo, né? O diabo entra no corpo dele, ele é filho do diabo, então ele está a serviço do inferno contra Deus, né? Tanto o explorador sexual e a prostituta. É a visão que eu tenho e é a visão certa. Eles são contra Deus. O que faz inimizade entre o homem e Deus é o pecado. Então eles estão separados de Deus e estão numa empreitada para separar toda a população de Deus, né? A busca deles é essa, porque ele, como pecador, o que ele deveria fazer? Segurar o pecado com ele. Ele não pode se livrar, não busca Deus para se livrar do pecado, então segura com ele o pecado, não fica disseminando. Igual os homens caem com a prostituta. Mas ele caiu com a prostituta. Ele procura a prostituta que está ali à disposição dele, pela paga. Ele não dissemina, né? Ele não vende as filhas, não vende a esposa, não faz nada disso. Ele só tem esse pecado que segura ele com o inferno, segura a alma dele ao inferno. O explorador sexual não, é um cara, um demônio consciente do pecado, já ultrapassou o pecado, os limites aceitáveis do pecado para se reconciliar, que há pecados que são para a morte. O pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Ele só persegue pessoas cristãs e tementes a Deus e fiéis a Deus, para botar a prostituta dele como uma pessoa santa e de Deus. Dá para entender? Ele persegue a mulher de verdade, que tem atividade sexual verdadeira, para vender transexual como se fosse uma mulher. Ele tentou me masculinizar de todo jeito. Eu tô sem entender, não tinha acontecido o boom de transexual. Eu entrei nessa realidade da existência dos transexuais há pouco tempo. Eu sequer sabia da existência deles. Sabia dessa Roberta Close, alguma coisa que Silvio Santos levava lá para dançar, mas só com esse estereótipo, a Nani Pipo, só esses estereótipos de comédia, de efeito de mídia, área artística, mais ligados à área artística, eles, os transexuais, né? Dublagem, ficou muito ligada a essa área de dublagem que eles faziam nas boates, e aí Silvio Santos começou a chamar eles para fazer a dublagem, as vestes, danças parecidas com alguns artistas e tal. Mas esse universo de transexual que a gente absorvia, né? Diz que as leis são feitas sem a gente saber em favor deles, e vai criando as situações. Então, aí logo depois surgiu esse Érico já existia, eu não percebi a pessoa dele, enfim. Mas aí logo essa pessoa ficou em evidência. Então, o explorador sexual é um demônio mesmo, cara, é um demônio. E eu vou explicar algumas coisas para vocês, porque vocês... O TikTok lê mente mesmo. Eu testei de todas as formas. Ele realmente lê a mente da gente. Ele se antecipa ao que a gente quer. Faz leitura das ondas do nosso cérebro. Ele capta. E não é só o TikTok. O Face também faz isso. Em menor escala, mas consegue também. Então, significa que o explorador sexual já deve estar usando essa tecnologia a favor dele, para ler a mente das pessoas. Porque ele tem uma logística do diabo. Você entra no mercadinho e você não conhece eles. Eles se acumulam rápido, igual formiga, igual morcego. Quando você vê um morcego, de repente você vê milhões de morcegos, milhares de morcegos. Ele se acumula assim e todo mundo trabalha de graça para o cafetão. Porque o vínculo é a prostituição. Mas ele tem um mercadinho, rapidamente ele chama as prostitutas para o mercadinho dele, ficam escondidas, com roupa de uniforme, não fica ali, fica alguns à paisana,
no mercado e o restante todos escondidos. Quando ele sabe que a pessoa está vindo para lá, rapidamente, em 10 minutos, ele muda os produtos todos da prateleira do mercadinho. Todos. Ele apaga a câmera. Ou ele pega a câmera de estúdio que ele já preparou para aquele momento. Cortes de câmera. Porque teve um menino, né? Vou entrar antes de falar desse menino, eu vou falar algumas coisas importantes. Minha mãe era doceira. Eu nasci em dia de Cosme e Damião, 27 de setembro. Meu filho também nasceu 27 de setembro. Eu não fui registrada dia 27 de setembro. Fui registrada dia 25 de outubro, registrada em março, no dia 25 de outubro. Vou explicar a vocês a situação. Minha mãe fazia doce de todo tipo, todo jeito. Ela fazia docinho enroladinho mesmo, né? Tipo forminha, tipo brigadeiro, de batata doce, de batata inglesa, de beterraba. Ela sabia o ponto certinho, dava liga, ficava uma delícia. Ela fez a festa da minha irmã toda de legumes. Tinha os doces típicos de brigadeiro, docinho de... Era cada um mais gostoso do que o outro. Ela fez com tanto prazer. Ela mesma fez todos os docinhos. Então, o que acontece? Ela sabia fazer doce. Então, e meu pai gostava de coalhada. Mas ele não comprava essa coalhada cara da Danone. Tudo ele achava caro. Ele fazia coalhada em casa. No leite, ele sabia fazer a coalhada. Deixava o leite na geladeira, ele deteriorava, ficava num ponto de coalhada, ele sabia fazer. E eu acelerava o leite para ele deteriorar, porque eu gostava de fazer requeijão batido no liquidificador. E aí eu botava o leite para ferver. Quando ele estivesse fervendo, aí eu jogava um pouco de vinagre. Aí o leite estragava. Aí eu pegava aquelas placas de queijo, que tava um queijo, moía no liquidificador, fazia um requeijão. Botava outras coisas, pitadinha de sal, outras coisas. Às vezes botava outro requeijão industrial, normalmente não. Acho que eu levava manteiga, se não me engano, já faz muito tempo que eu faço. Mais um copo de leite para bater. Ficava gostoso. Mamãe gostava e eu também gostava. Não ficava igualzinho o requeijão do industrializado, esse não ficava. Mas eu sabia fazer, às vezes eu misturava com requeijão industrial e ficava bom. Rendia, a gente gostava muito de requeijão, rendia 1 litro de leite, dava para eu fazer 1,5 copo. 1,5 copo. 1 litro de leite, eu considerava que era vantajoso e saudável e natural, né? Eu considerava vantajoso, certo? E aí, o que acontece? Eu acelerava o leite, estragar. E meu pai sabia fazer coalhada. E minha mãe, depois do leite, os 2 dias na geladeira aberto, também ela forçava o leite, porque ela fazia um doce com leite coalhado. Coalhava o leite, ela sabia fazer um doce muito gostoso. Uma delícia. Mas era feito só com leite coalhado. Certo? Mas no mais era só isso que a gente fazia. A gente bebia muito leite. Chega bastante leite lá em casa. Meu pai também gostava muito de vitamina e tudo mais. Então tudo era muito saudável. Mas isso aconteceu na nossa casa. Essas 3 situações pontuais. Quando eu vi o menino bebeu um todinho. E o todinho queimou a garganta dele toda. As vias respiratórias dele toda, né? Eu conheço a logística do cafetão. Quando você sai do mercado, o policial, ele já tem os alimentos que ele gosta. Então, ele sai da delegacia, ele passa no mercadinho, eles trocam as prateleiras todas. Troca tudo. Para forçar o policial a comer aquele veneno. É uma logística do inferno. Do inferno. Eu vi isso de perto algumas vezes e é terrível a logística deles. Eles sabem que você vai acessar determinado alimento, então eles estão lendo a nossa mente, está lendo a mente do policial, está sabendo quais são as intenções do policial.
Quais são? Faz leitura do cérebro, faz leitura das ondas cerebrais. Se o TikTok está fazendo, é porque o explorador sexual já tem essa tecnologia, já está lendo a mente de todo mundo, ó, há muito tempo. Sabendo o que você vai fazer. Quando eu chego no mercado, eles já sabem que eu estou indo lá no mercado. E eles já sabem e já trocam as águas, já trocam tudo. Eles já sabem. Eles têm 1 hora, 40 minutos para se programar da minha saída até eu chegar lá. E eles já sabem. Que logística satânica é essa? Não tem liberdade de não gostar de um comércio? Eles queriam tirar a minha liberdade de escolha afetiva. Eu tenho liberdade de não gostar de alguém e gostar de outra pessoa, de outra família. Eles se intrometeram nisso, agora está se intrometendo também na minha liberdade de escolha de alimentos. Eu não quero entrar no seu comércio, mas eu entro em outro. Eu não me senti bem com os alimentos aqui de Niterói, estou comprando em Alcântara, é um direito que eu tenho. Você não tem direito de se antecipar a mim e modificar as prateleiras, isso é crime. Você não tem direito de fazer, eu não estou cometendo crime, eu já falei isso no outro vídeo e repito. E se alguém achar que também está se sentindo mal com os alimentos de Niterói, pode acessar outro lugar. Ou seja, o dono do mercadinho, do garoto que tomou o todinho, já sabia que ela ia para lá e já sabia qual era o alimento que ela ia comprar. Ou seja, se ela não comprasse o todinho, ia ser o Nescau. Ia ser o Capo, que são coisas de criança. Ia ser o Neston, prontinho. E iria ser o Danone, o Danoninho. Porque estava tudo já preparado para isso, para acontecer isso. E eu já vi situação que eles botam alimentos envenenados na prateleira. Quando você vai para o caixa, que não é a pessoa que eles querem envenenar e a pessoa não sabe de nada, pegou o alimento envenenado, elas trocam. Elas trocam os alimentos. Falam, pai, tá com problema isso aqui, vou trocar por outro. Aí troca. Quando eu levo alguma coisa para o mercado, eu esqueço de ir para o caixa, eu esqueço de pesar. Eu não vou mais, como antigamente a gente fazia, né? Ih, esqueci de pesar a banana, peraí, deixa aí, vai passando aí que eu vou lá pesar rapidinho. Eu não faço mais isso. Se eu esquecer de pesar, eu deixo ali. Porque tem mercado que pesa no caixa, tem mercado que você tem que pesar. Se eu esquecer de pesar, tô nem aí pra prostituta. Deixa aí, não vou levar não. Eu pago e volto no mercado e compro de novo. Boto tudo no carrinho e entro no mercado de novo. Mas eu não deixo ver com preservativo. Não deixo. Porque era nessa que ela trocava por alimentos envenenados. Às vezes elas vão fazer a leitura e não faz a leitura. De propósito. Tem problema nenhum no código de barra. É só para chamar o gerente. Aí o gerente tinha umas até que ia de patinete. De patins. Aí ela ia lá e trocava pelo alimento envenenado. Foi muita gente que morreu assim. Eu esqueci de pesar, acabou, ou eu volto pro mercado para eu comprar, ou não levo o alimento. Quanto menos eles souberem sobre você, é difícil, porque agora com essa tecnologia que faz a leitura das ondas cerebrais. E é possível que as intenções de policiais já estejam todas. Intenções sexuais, matrimoniais, pensamento contra o cafetão, pensamento contra algum bandido. Às vezes eles falam assim, pois é, o Castro estava pensando em invadir o morro. Quando chegou lá, o bandido já sabia o que ele queria pegar, já tinha saído. Leitura cerebral. Às vezes não é nem ninguém entre vocês. É a leitura cerebral que eles já estão fazendo, os criminosos. Toda a tecnologia, antes de ser popularizada, os criminosos já usam. É o deepfake. É a IA. Cirurgias plásticas, mudança de face, mudança de sexo.
Um bandido criminoso começou a tomar hormônio e se tornou uma senhorinha, com cara de idosa e com voz fina. Pronto, se perdeu no mundo. Com o dinheiro que ele tinha, virou uma aposentada rica, lá no Caribe, lá nas Ilhas Virgens. E todo mundo foi pra lá, para negócio de ilhas, né? Uma criminosa perigosíssima aqui do Rio se transformou num garotinho e se mandou pra Europa e tá vivendo lá na Europa com um cara que ninguém sabia que alguém pudesse se transformar dessa forma, que hoje que nasce pelo, nasce barba, nasce tudo, toda coisa, e logo populariza em artista para amenizar, tirar o aspecto criminoso da coisa. Quando eu vi Vanessa Camargo, o negócio de mudança de face, falei, se o primeiro a fazer isso foi o ex-chefe da Casa Civil do Lula, na época da ditadura. Isso já existe e já é usado por criminosos, mas aí populariza em artista para ficar uma coisa bem simpática. E eles ganharem dinheiro da população com isso aí. Tudo que é de marginal depois populariza. Mas primeiro quem usa são os exploradores sexuais. Então o policial, o delegado está pensando em pegar um bandido, chegou lá na leitura. Lê tudo. Consegue pegar as ondas cerebrais e fazer a leitura. Então aquele menino, o que aconteceu? Ele já sabia que ela ia para lá, já tinha uma equipe, eles mudaram todas as prateleiras do mercado. Qualquer alimento infantil que ela fosse comprar para o garoto iria ser envenenado. Não precisava ser exatamente o todinho. Porque eu nunca vi falar que leite estragado queimava as vias respiratórias daquele jeito que o garoto foi para UTI. Eu falei, que coisa, leite estragado. Leite estragado, você sente o gosto horrível, né? Fica com aquela repugnância de ter tomado um leite estragado, mas não chega a esse cúmulo. Foi o cúmulo, né? E eu conheço leite estragado, porque lá em casa todo mundo bebe leite, todo mundo fervia leite. Então, leite estragado é uma coisa indigesta, é um gosto horrível, mas... E nem é tanto, porque meu pai bebia coalhada e hoje tem coalhada industrializada. O que meu pai fazia em casa, eles industrializaram. Danone, tudo tem coalhada. Então não é uma coisa tão indigesta, depende do gosto da pessoa, né? Porque a coalhada é um leite estragado. Moderadamente estragado, né? Então eu falei, nossa, que coisa estranha. Eu, uma consumidora de leite... Minha família toda achei que muito esquisito, né? Muito esquisito. Já tomei na Porção Mágica, que é uma loja de tortas finas, né? Aqui muito saborosas e caras, aqui da Rua da Conceição. Aí eu fui comer a torta e tava com leite estragado. Eles fizeram com leite estragado. Na hora eu senti. O leite estava estragado, mas estragado daquele jeito que eu conheço na geladeira. Você deixa 2 dias aberto, uma coisa assim, 3 dias, sei lá, estraga mesmo dentro da geladeira. Tava com gosto de estragado. Eu não gosto. Certo? Então essa reflexão aí, vocês tenham cuidado, eles têm uma logística satânica. Eles trocam tudo nas prateleiras em questões de segundo, coisa de criminoso mesmo, descarregando carregamento de droga, essas coisas. Eles se juntam todos, em 1 minuto ou 1 segundo eles descarregam tudo, entendeu? É uma força-tarefa que eles têm nos mercados. Vocês devem ter cuidado mesmo. Diversificar os mercados é muito bom. Quanto mais condições você tiver de diversificar os mercados, faça. Certo? Porque é saudável isso sim. Mas eles entram dentro das casas também para envenenar as pessoas, tá? Se eles sentirem que você tá de esperteza contra eles, que foi meu caso, que eles notaram que eu tava de esperteza contra eles, aí eles querem ser mais espertos do que eu. Mais espertos.
Aí ele começa a agariar todos os comparsas dele, da prostituição. E é muita gente. Então já sabe que eu gosto de milho, essas coisas assim, mercado muito grande é mais difícil para eles, mas eles fazem. Tem condições de fazer. E eles atuam muito rápido nesse serviço e todo mundo é conivente. Todo mundo é conivente com eles. Nas lojas americanas eu ficava assim, intrigada. Porque mercado você tem todo dia que tá com a mercadoria ali no mesmo lugar, que as pessoas já vão certinho ali, né? Aí eu falei isso, eles começaram a mudar as prateleiras todinhas dos mercados. Mas eu achava intrigado que uma hora o biscoito estava aqui, outra hora o coisa estava ali, outra hora a caixa de bombom estava aqui, estava arrumadinho, eles modificavam, porque muita funcionária e praticamente sem fazer nada. Como se eles dessem. Aí depois que eu notei que elas ficavam mudando pra ficar na praça ali do comércio, na hora que os clientes chegassem de prostituição, ver ela trabalhando, né? Tirar aquele aspecto de prostíbulo, que a pessoa fica parada, né? A prostituta fica parada, esperando o cliente. Então ela dá com aquela movimentação profissional. Aí você não sabe quem é a prostituta e quem está trabalhando de fato. Constrange sempre quem não tem nada a ver com a prostituição e está trabalhando de forma íntegra e honesta. Porque ela começa a atuar na frente dos clientes conforme se estivesse trabalhando dispersa da pessoa dele. E eu estou dispersa da pessoa dele. Eu estou trabalhando de verdade. Eu estou completamente dispersa da pessoa do homem e das intenções sexuais dele. Eu sempre estou dispersa, na rua, no trabalho, na igreja, estou sempre dispersa, né? Então ele observou que as mulheres são dispersas aos homens e às intenções sexuais dos homens, as mulheres normalmente são dispersas, e ele criou esse estereótipo para a prostituta, dando a entender que ela está dispersa. Você pode notar, eu estava vendo atrás de um casalzinho de prostituta e cafetão, devia ter uns 17 anos eles, 18 anos, não pode, né? Mas 18, mas a aparência era 17. Aí ela conversa. E o cliente olhando e ela, não, eu acho que eu vou pra lá. Não, eu acho que eu vou pra cá. Aí, e o cliente olhando. Para dar a impressão que somos nós que estamos sempre dispersas, sempre conversando com alguém, sempre olhando para o lado contrário do homem. Isso é uma característica nossa. O homem está olhando para a gente, está para a direita, eu estou olhando para a esquerda. O homem está olhando para frente, eu estou olhando para trás. Estou olhando para frente, para o lado. Eu nunca olho em direção ao homem, raramente. E nunca estou conversando nada. E estou sempre conversando, pensando em outra coisa, dispersa dele. Sempre dispersa. Se você notar, é o estereótipo das prostitutas de hoje. Mostrar que está dispersa ele. Não. Ela sabe que ele está ali. Então, o que ela tem que fazer? Criar o confronto de olhar. Não se mostrar dispersa, porque ela vai comigo. Eu, que de fato estou dispersa, ela vai confundir com a mulher tradicional.